Vingança de policiais é a principal linha de investigação de chacina em São Paulo. Foram 18 assassinatos em pouco mais de 2 horas. Só neste bar, 10 pessoas foram baleadas. Depois da chacina, medo e silêncio nos locais dos crimes. Candidatos já disputam 6 mil vagas temporárias para a Olimpíada de 2016. Na Bahia, Dilma afirma que o Brasil vai sair da crise. Para preservar a voz, tenor canta enquanto é operado do cérebro. Na série especial, o falso juiz que dava o golpe em quem sonhava comprar apartamento. Olá, boa noite. O Brasil acordou hoje sob o impacto de uma chacina que deixou 18 mortos. Em pouco mais de 2 horas, homens encapuzados espalharam o terror em 2 cidades da região metropolitana de São Paulo. Numa ação que parece ter sido planejada, esses criminosos fizeram 10 ataques e deixaram, além dos mortos, outras 6 pessoas feridas. Homens encapuzados entram em um bar, separam os clientes em grupos e em seguida começam as execuções. Foi esse o enredo de uma dezena de ataques que deixaram um rastro de morte e dor. A cada vítima identificada, o desespero. E a mesma cena se repetia em todos os cenários da chacina. A ação seguiu uma trilha que cruza 2 municípios da região metropolitana de São Paulo, Osasco e Barueri. Às 8h30 da noite, o ataque foi em um bar de Osasco. 8 pessoas morreram. Às 9h25, um homem foi morto na rua Cuiabá. 4 minutos depois, 4 pessoas foram baleadas na rua Moacir Dávila. Uma morreu. No minuto seguinte, um homem foi morto na Avenida Eurico da Cruz. Às 9h33, 2 mulheres foram baleadas na rua Suzano. Às 9h55, 2 pessoas foram feridas. Uma delas morreu na rua Vito Antônio da Abril. 5 minutos depois, um homem foi morto na rua Professor Sudmenuti. O 8º ataque foi poucos minutos mais tarde e deixou 2 mortos. Na sequência, um homem foi morto na primeira ação em Barueri. E na rua Irene, quase 1 hora depois, 2 pessoas foram mortas. Este foi o primeiro alvo dos criminosos, o bar onde mais pessoas foram mortas. O local fica bem em frente ao ponto final dos ônibus e é frequentado por muitos moradores. Testemunhas contam que um carro prata e outros 2 veículos pararam aqui em frente. Homens encapuzados e armados desceram e atiraram contra 10 pessoas. Um dos donos do bar também foi atingido, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Diante de uma família devastada, o último corpo foi recolhido já com a luz do dia. No Instituto Médico Legal, à espera para reconhecer os corpos, mães, filhos, esposas. Pessoas que esperaram pelos parentes que não retornaram para casa. Eu nem sei agora o que vai ser de mim. Não sei, sozinha. Fernando Luiz de Paula, 34 anos, pintor. Leandro Pereira Assunção, 36 anos, metalúrgico, 3 filhos. Tiago Teixeira de Souza, comerciante. Jonas dos Santos Soares, 33 anos, operador de máquinas, casado, 3 filhas. Presley Santos Gonçalves, 26 anos, entregador, casado, 2 filhas. Os ataques deixaram 18 mortos e 6 feridos. Entre as vítimas, 6 tinham passagem pela polícia. Espalhadas pelo chão, ficaram cápsulas de 3 calibres de arma, 38, 380 e 9 milímetros. Essa última de uso exclusivo das Forças Armadas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo reuniu a imprensa 2 vezes durante o dia. Ele criou uma força-tarefa envolvendo delegados e promotores de justiça para investigar os crimes, que já contam com um vídeo gravado por uma testemunha de um dos carros usados na chacina. Nós temos esse vídeo desde a chegada desse Peugeot prata até a execução de 2 pessoas, um Peugeot prata 2 portas, com 4 indivíduos dentro. A polícia acredita que 2 grupos tenham dividido as ações.
um em cada cidade. Tem pelo menos 3 linhas de investigação, mas a principal é de uma ação de policiais que teria sido motivada por vingança pela morte de um PM na semana passada na região da chacina. As indicações que nós temos pelos vídeos apreendidos, as indicações que nós temos pelas testemunhas, necessitam ainda de uma complementação para verificar exatamente qual é o direcionamento dessas hipóteses. Bom, mas o fato é que hoje o clima ainda é de medo e insegurança na Grande São Paulo. Agora à noite as ruas estão praticamente vazias, como mostra a repórter Daísa Bellini. Agora faltam 10 minutos para as 8 horas da noite e nós estamos numa rua muito próxima de onde aconteceu o maior número de assassinatos aqui em Osasco. Nós viemos conversar com os moradores aqui do bairro para saber qual é o clima aqui na região. O que a senhora me diz? Como é que foi hoje durante todo o dia? Muito terror, foi muito medo. Notícia muito apavorante. A maioria ficou sem ônibus, né? Pessoa que sai mais cedo de casa não deram para pegar transporte. Veio coisa depois das 9h30. Não tem quase ninguém na rua. A Néria ela já fechou aqui o estabelecimento dela. Hoje a senhora colocou um cadeado mais cedo aqui. Geralmente não é assim. Não, a gente fecha aqui mais tarde, mas sem segurança a gente não tem segurança. A gente tem que se prevenir, né? Ele costuma fechar cedo aqui assim? Não, costuma não. Ele fecha 8 horas, o horário dele normal. Ele não fecha cedo? Não. Todo mundo já para ficar em casa, né? Tá em risco aí, perigo, ficar ali na frente de casa. Todo mundo tá assustado. As ruas, se vocês verem, não tem movimento de pessoas andando a pé, né? É normal ter essa quantidade de polícia por aqui ou só porque hoje... Só por causa do acontecido de ontem. Deus guarda a gente, né? Porque se não for Deus... Em outros pontos de Osasco, o movimento também foi baixo nas ruas agora à noite. No bar onde aconteceu a maioria dos assassinatos, a porta ficou fechada. Poucos carros passavam em frente. Ruas próximas estavam praticamente vazias. Sinais de medo e insegurança. O pessoal que sair de casa aí vai estar sofrendo para querer, tá pedindo para morrer, né? Praticamente, é o que está acontecendo. Roubo a uma joalheria em Campinas. Criminosos encapuzados fizeram um refém e colocaram o homem no porta-malas do carro. Um dos assaltantes sai do shopping com uma sacola cheia de mercadorias roubadas. O outro, armado com um fuzil, dispara várias vezes para o alto. 6 homens entram no carro e fogem. Logo depois, abandonam o veículo e o refém deixado no porta-malas. Ninguém foi preso até agora. Se você tem alguma informação que possa ajudar a localizar os assaltantes, ligue para a polícia no 190. Vamos falar das Olimpíadas agora. Há um ano da competição, o Rio de Janeiro já sente a economia aquecida com a geração de novos empregos. Serão mais de 6 mil postos de trabalho criados exclusivamente para os Jogos. Trabalho pesado no canteiro de obras, mas ninguém reclama. É só estar empregado, para mim é uma maravilha. Há um ano dos Jogos, o evento mudou a cara da cidade e está aquecendo a economia. Só em turismo, a Olimpíada do Rio deve movimentar mais de 3 bilhões de reais, segundo a Embratur. Serão 56 novos hotéis em 2016, a maior parte na Barra da Tijuca, Zona Oeste, local de metade das competições. Natália já tem um novo posto e um salário melhor. As Olimpíadas e outros mega eventos foi o que motivou a empresa a estar abrindo esses novos hotéis e surgiu a oportunidade de eu estar entrando na empresa e me preparando para futuras vagas gerenciais. A partir do mês que vem, o comitê organizador das Olimpíadas vai abrir mais de 6 mil vagas. São postos temporários, emprego garantido por pelo menos um ano. Para os candidatos, uma boa oportunidade para melhorar o currículo e permanecer no mercado de trabalho depois dos Jogos. Ana está desempregada há 3 anos. Já fez cursos de informática, garçonete e se matriculou recentemente em aulas de francês de olho em uma vaga. A grande competição da minha vida é conseguir um emprego. Carlos Henrique encara a Olimpíada como o caminho mais rápido para voltar a assinar a carteira de trabalho. Não quero só assistir não quero ser só telespectador não, quero participar do evento também. Pesquisadores mineiros fizeram uma descoberta surpreendente. Plantas do cerrado podem combater dengue e rotavírus. A próxima fase do estudo é testar o medicamento natural em animais. Uma boa árvore não garante apenas sombra e água fresca. A ciência acaba de anunciar que gabiroba, jatobá
e cagaita também podem ser um tremendo remédio natural contra duas doenças. A dengue, que só este ano já infectou 1.319.000 brasileiros, e o rotavírus, que mata 650 mil crianças por ano no mundo. A conclusão é dos pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, que passaram os últimos 7 anos analisando 20 espécies típicas do Cerrado. O resultado da pesquisa cabe na palma da mão. Aqui nesta caixa estão algumas das amostras usadas nos testes que vão ser repetidos em camundongos e, por último, em seres humanos. Se os resultados forem satisfatórios, os pesquisadores acreditam que em até 2 anos devem disponibilizar uma fórmula para a produção de remédios, provavelmente um xarope que possam curar a dengue e o rotavírus. Seriam os primeiros medicamentos específicos para tratar as duas doenças. A promessa é que os remédios sejam baratos e estejam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Como um produto natural, é de baixo custo, esses medicamentos podem ser utilizados mundialmente, não só para a nossa população de Minas nem do Brasil, mas pode ser utilizado mundialmente. O estudo inédito também garante a manutenção da flora do Cerrado. As árvores usadas para curar vão ser substituídas por outras. Ao mesmo tempo, a ciência vai preservar a natureza e salvar vidas. A Polícia Federal fez buscas nas sedes da construtora Odebrecht em 6 estados. A empresa é suspeita de superfaturar a construção da Arena Pernambuco, um dos estádios da Copa de 2014. O desvio chegaria a mais de 70 milhões de reais em valores atualizados. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos escritórios da empresa em 6 estados. A Polícia Federal apreendeu computadores, HDs e documentos referentes à construção da Arena Pernambuco. Os agentes também estiveram nas casas de 2 sócios da Odebrecht, em Pernambuco e na Bahia. A suspeita é de fraude no edital de licitação e superfaturamento nas obras. Em valores atualizados, o desvio já ultrapassa os 70 milhões de reais. O contrato inicial para a construção da Arena Pernambuco deveria custar menos de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Mas a empresa Odebrecht teria recebido 743 milhões ao final das obras, 55% a mais do que o previsto. Se for confirmado o superfaturamento, funcionários da Odebrecht e governo de Pernambuco poderão responder por corrupção ativa e passiva, fraude em licitação pública e organização criminosa. A construtora afirmou em nota que tem convicção de que o projeto foi feito regularmente e se colocou à disposição das autoridades desde o início das investigações. Nos últimos meses, cresceu o número de famílias com dívidas atrasadas no país. Em muitos estados, os gastos com o IPVA têm ficado para depois. Mas é bom ficar atento, viu? Porque a multa para quem paga o imposto atrasado é alta. No estado de São Paulo, a frota dos inadimplentes é grande. São mais de 880 mil veículos com IPVA atrasado. E isso só para os carros com placas de final 1, 2 e 3. Agora, quem for pagar vai gastar bem mais. Não havendo pagamento, o débito é inscrito em dívida ativa e, nesse momento, a multa moratória, que era de 20% até a inscrição, no momento da inscrição passa a ser de 100%. O pagamento do IPVA muitas vezes é adiado por aqueles que já estão endividados. Hoje, 57% dos brasileiros estão inadimplentes com algum tipo de conta. Segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito, 28% dos devedores estão assim por causa do descontrole do orçamento. Foi o que aconteceu com o seu João. Em 3 anos, a dívida do cartão de crédito saltou de R$ 1.300 para R$ 7.000. É só juro. Quer dizer, estão querendo cobrar uma dívida de juro. Eu estou disposto a pagar a dívida que eu fiquei devendo. Deixar a dívida de lado não ajuda em nada, ainda mais quando são várias contas com taxas de juros diferentes. Melhor mesmo é encarar o problema, por mais complicado que possa parecer. Os especialistas recomendam. O primeiro passo sempre começa pela organização. Se usar um cartão de crédito, que não entre no rotativo ou mesmo no cheque especial, porque são linhas muito caras. Um
Um relatório preliminar da ONU foi divulgado em Brasília sobre a situação dos presídios brasileiros. O documento concluiu que existe um alto grau de atos de tortura durante os interrogatórios dos suspeitos. Um especialista em direitos humanos vai pedir ao governo medidas contra a tortura e soluções para a superlotação das cadeias. 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas num acidente na BR-040, altura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O motorista de uma van bateu num caminhão que fazia reparos na pista. Em Colatina, Espírito Santo, um motorista perdeu o controle e bateu contra a parede da garagem do prédio. O carro ficou assim, pendurado. Os bombeiros usaram cabo de aço para evitar a queda. O motorista foi retirado sem ferimentos. O desmatamento na Amazônia caiu 15% em um ano. Apesar do dado positivo, ainda há muito o que fazer para preservar as nossas florestas. Em toda a Amazônia Legal, que abrange 9 estados brasileiros, ainda é comum a existência de cenas como essas. Áreas inteiras devastadas, máquinas no lugar de árvores, a destruição da fauna e da flora. No Amazonas, a parte sul do estado é a mais afetada. Os prejuízos à natureza se devem à ação de grileiros, que invadem terras, exploram a madeira e ainda transformam o local desmatado em pasto para o gado. Ali no sul do Amazonas é onde existe facilidade logística pela questão das estradas. Tudo isso proporciona aos infratores condições de fazer a exploração da madeira, escoamento da madeira. Apesar disso, a taxa de desmatamento em toda a região amazônica caiu 15% em relação aos 12 meses anteriores à medição. É o segundo menor índice da série histórica, que começou em 1988. Os dados foram divulgados hoje por ministros em Brasília. Um dos estados mais prejudicados é o Pará, como mostra a repórter Marina Miralha. O Pará tem mais de 600 quilômetros quadrados de área devastada, o equivalente a quase 700 campos de futebol. Segundo o levantamento do governo federal, o Acre e o Amapá foram os estados com aumento na destruição da mata nativa. Por outro lado, o Maranhão e Tocantins são os que mais reduziram os danos à floresta. Para o Instituto de Pesquisa da Amazônia, os principais motivos do desmatamento e das queimadas estão ligados à expansão do agronegócio. De setembro a maio, o monitoramento da região por satélite fica mais complicado devido à grande quantidade de nuvens. Por isso, muitos grupos aproveitam esse período para desmatar. O sistema fica praticamente invisível e não consegue detectar o desmatamento quando tem a cobertura de nuvem muito intensa. A apresentadora Xuxa, que estreia aqui na Record na próxima segunda-feira, além de todo o sucesso na TV, tem grande importância para os moradores de uma região pobre do Rio de Janeiro. É que a fundação, criada por ela, proporciona há mais de 20 anos cidadania e uma vida melhor para centenas de famílias. Guaratiba é um dos maiores bairros do Rio de Janeiro, com um dos menores índices de desenvolvimento humano do município. Aqui, falta quase tudo. Onde eu moro é um lugar muito precário, não tem asfalto, não tem nada. Se eles manilhassem a minha rua, eu vendi o meu voto. Mas Alfredo nunca fez isso. A forma de ele pensar mudou nas aulas de cidadania que o então adolescente começou a frequentar nesse lugar, uma fundação que acolhe crianças do bairro. A instituição foi ideia da apresentadora que marcou várias gerações. Tudo começou com uma inspiração. Xuxa conheceu uma mulher que, sozinha, cuidava de 80 crianças. Resolveu seguir o exemplo. Em 1989, nasceu a Fundação Xuxa Meneghel. O espaço, que inicialmente era para 180 crianças, cresceu junto com os baixinhos. 25 anos depois, 200 mil pessoas já passaram por aqui. As crianças têm aulas de informática, artes, futebol, natação, tempo para muita brincadeira também. A gente faz uma entrevista, uma visita domiciliar e verifica qual é a situação de vulnerabilidade social, de risco social que aquela criança está inserida. Marilda faz diferente hoje. Os filhos herdaram da mãe uma infância de maus tratos. Quem me criou me maltratando, me batendo, me judiando. Então eu achava que aquilo era certo. Há 25 anos, ela ouviu falar da fundação.
conseguiu uma vaga para o filho Leônidas. Outros 4 vieram em seguida. Foi aí que ela aprendeu como educar as crianças sem violência. Às vezes falta o diálogo para poder a pessoa despertar. A vida de Alfredo também mudou. Ele descobriu na entidade a vocação para o teatro. Hoje retribui coordenando um projeto cultural na Fundação Xuxa Meneghel. A Fundação sempre teve esse cuidado, né? É importante, a gente vai ensinar e a gente não vai dar o peixe. A gente vai ensinar a pescar. E depois você vai ensinar outras pessoas a pescar, né? E não se esqueça, a estreia de Xuxa Meneghel é na próxima segunda-feira, ao vivo, às 10h30 da noite, após o Jornal da Record. A presidente Dilma Rousseff esteve hoje na Bahia para uma série de compromissos. Há 2 dias dos protestos organizados por movimentos de oposição, ela voltou a criticar quem aposta no quanto pior, melhor. Em Juazeiro, norte da Bahia, Dilma Rousseff entregou 1.500 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A presidente até posou para as fotos com um chapéu de vaqueiro típico da região. No discurso, falou rápido sobre a crise econômica. Nós estamos numa travessia. E nessa travessia, nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. Já à tarde, aqui em Salvador, Dilma Rousseff se encontrou com empresários baianos de diversos setores, agronegócio, indústria, comércio, e apresentou o plano de infraestrutura e logística do governo. Às vésperas do movimento marcado para protestar contra o governo, a presidente Dilma tenta demonstrar tranquilidade. Hoje, ela ainda participou do lançamento do novo programa digital que permite à população sugerir ações. Agora, além de saúde, educação, segurança pública e redução da pobreza, cultura está no cardápio. No discurso, Dilma criticou os adversários que tentam implantar o clima de quanto pior, melhor. Quem não tem compromisso com o seu país, quem não tem compromisso com todas as conquistas que nós fizemos nos últimos anos. Já o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fez palestra para empresários em São Paulo. Ele admitiu que o momento é delicado, mas afirmou que o país vai voltar a crescer. Na plateia, 1.000 empresários que queriam ouvir do ministro a receita para o país superar a crise. Joaquim Levy disse que a economia está se reequilibrando e garantiu que o governo vai manter o rigor no ajuste das contas públicas. Sim, tem uma priorização na área fiscal forte. E a presidente está convicta e tem sido transparente. Entre as medidas necessárias para a retomada do crescimento, o ministro da Fazenda destacou a reforma do ICMS e do PIS/COFINS, proposta considerada prioritária na agenda contra a crise, acertada entre o governo e o presidente do Senado. É uma mudança tributária que, segundo o ministro, vai facilitar a vida das empresas e aumentar a competitividade da economia brasileira. Simplificar, melhorar a vida das empresas, criar oportunidades de trabalho, é isso que a gente tem que fazer e tem que começar agora. Sobre a possibilidade do governo, dessa vez, não antecipar a primeira parcela do abono dos aposentados e pensionistas, o ministro evitou confirmar uma data. Não, haverá o pagamento, esse pagamento obviamente é durante o ano e certamente a gente vai continuar fazendo todos os pagamentos obrigatórios de maneira tempestiva. O ministro também comentou a proposta na Câmara Federal de aumento na correção do FGTS. Muita gente tira o dinheiro do fundo para poder fazer a casa própria. Então, se você aumenta a remuneração, é muito legal, mas também vai significar que você vai ter que aumentar a prestação da casa própria. Todo mundo quer ter maior retorno nos seus investimentos, na sua poupança, no seu fundo de investimento, etc. Mas você tem que ter cuidado do que acontece do outro lado. Fim de semana com risco de temporais no sul do Brasil. Sábado, uma frente fria avança lentamente sobre a região e provoca chuva e ventania no Rio Grande do Sul.
Também chove forte do Acre a Roraima e nesta parte do litoral do Nordeste. Faz sol na maior parte das regiões. Alerta para o tempo seco no interior do Brasil. A situação mais crítica é no Centro-Oeste, com 10% de umidade. Estado de emergência para a saúde. A tarde será quente, com máxima de 33 graus em Goiânia. Em Natal, faz 29. Em Cuiabá, tempo muito seco e calorão, com 37 graus amanhã e 38 no domingo. No Rio de Janeiro, vai dar praia, com 32 graus no sábado e também no domingo. A disputa entre duas cidades por um título, quem tem o maior cajueiro do mundo. E a vida de quem empresta o corpo para testar novos medicamentos são os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? As cobaias humanas. Quem são as pessoas que tomam remédios em fase de testes? Para essa mulher, foi uma chance de cura. Eu estou ajudando na descoberta de um medicamento que pode ajudar muitas mulheres mundo afora. Para esse homem, um meio de ganhar dinheiro. É dinheiro fácil. É dinheiro fácil. Nossos repórteres mostram como essas pessoas ajudam a medicina a desenvolver novos remédios. Mitos e verdades sobre o sal. Será que é possível cozinhar sem ele? A moda do sal colorido. Qual é o tipo mais saudável? Aprenda a temperar na medida certa qualquer alimento. A disputa dos cajueiros. Este do Rio Grande do Norte pode perder o título de maior do mundo. Esse é o maior cajueiro do mundo, do universo, aqui em Marte, em qualquer lugar. E este é o desafiante do Piauí. O daqui é gigante, o de lá é grande. É missão pro Samuquinha tirar essa história limpo. Você não pode perder, é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. E você vai ver a seguir o tenor que canta a ópera enquanto é operado do cérebro. E ainda hoje, na nossa série especial, o golpista que se passava por juiz federal e enganou centenas de pessoas. Ele oferecia desconto em imóveis e sumia com o dinheiro das vítimas.